Eu quero falar de um tema com vocês. Quero falar sobre verdade essa manhã, olha só. João 18, versículos 37 e 38. Amém? Misericórdia, acho que ninguém achou ainda, mas vou esperar um pouquinho. Acho que agora todo mundo já achou, né? Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. O que é a verdade? Você sabe que essa é uma pergunta que quase a totalidade, hoje nós temos no mundo mais de 8 bilhões de pessoas, mas se você perguntar a elas o que é a verdade, de forma sincera, eles vão te dizer: eu não sei o que é a verdade. Não havia resposta para aquele governante, para aquele governador Pilatos, não havia resposta para essa pergunta: o que é a verdade? E Jesus estava ali dizendo a ele, né? Eu vim para revelar a verdade. Ele estava dizendo: mas o que é a verdade? E as pessoas também hoje se perguntam o que é a verdade. Olha só. O significado da palavra verdade, eu vou pegar 3 conceitos apenas. O primeiro conceito, o primeiro significado, é aquilo que está de conformidade com os fatos ou com a realidade. Parece bem racional e lógico. Eu creio que essa é uma definição que deve ser aceita por todos nós, não é verdade? Aquilo que está de conformidade com os fatos e com a realidade, isso é a verdade. Mas existe um segundo conceito de verdade que diz o seguinte: verdade é a qualidade pela qual as coisas se apresentam tais como são. Esse conceito a gente já tem que botar assim um pezinho atrás com ele, não é verdade? Por quê, pastor? Simplesmente porque as aparências enganam. Então você pode olhar para algo e discerni-lo como alguma coisa que ele não é. É verdade que alguém que você teve como um amigo se mostrou depois um inimigo para você? Mas um dia você considerou que fosse uma verdade pelas aparências do tratamento, da relação, que aquela pessoa era teu amigo. Então as aparências enganam. Mas eu quero trabalhar com o terceiro conceito, a gente vai entrar em um tema muito atual e muito importante para todos nós. Onde se diz que a verdade é uma ideia, teoria, um pensamento, é um ponto de vista. Guarda isso aí. Verdade é um ponto de vista. Olha só. Esse é um conceito amplamente aceito e extremamente perigoso. Porque, segundo esse conceito, a verdade não é mais um fato concreto, mas sim o meu ponto de vista acerca de um fato. Olha como isso é perigoso, tá? E esse conceito, na verdade, nos remete a uma cosmovisão, a uma visão de mundo baseada no relativismo. Que é a perspectiva onde meu ponto de vista se torna a minha verdade. E essa deve ser aceita por todos. Então nós saímos de uma verdade que é realmente aqui colocada e que está de conformidade com a realidade dos fatos, para uma verdade baseada no meu ponto de vista acerca dos fatos.
Olha que desconstrução da realidade nós estamos tendo. E aí tudo se torna relativo. Por quê? Porque a sua verdade não é minha verdade, nem a minha verdade é a sua verdade. E cada um tem a sua verdade, e viva pela sua verdade, que eu vivo pela minha. É o sim ou não é? E quando a gente pensa nisso, a gente vê que essa geração chamada pós-moderna é assim que pensa. Cada indivíduo possui uma verdade própria. Cada um pode ter sua verdade própria. E essa verdade própria, ela nos leva, né, para uma tendência. Por que ela existe? Porque nós buscamos uma felicidade incondicional que muitas vezes não pode ser encontrada na verdade que revela verdadeiramente como os fatos são. Porque essa coisa nos confronta. Quando a verdade ela é trazida à luz, ela nos confronta. E muitas vezes não somos felizes em conhecer a verdade. Aí nós precisamos criar uma verdade alternativa que é nossa e que não precisa ser de acordo aos fatos concretos. Mas ela vai, sabe, trazer ali ao meu coração um alento, uma alegria, mesmo que tenha como base um engano, uma inverdade. E as pessoas estão vivendo assim. A verdade hoje está tão relativizada que os fatos importam menos do que o discurso que nos agrada. Não importa que aquilo que o indivíduo esteja falando seja mentira, seja engano, desde que seja palatável aos meus ouvidos, desde que seja bom de ser ouvido, desde que conecte com aquilo que é a minha cosmovisão, a minha forma de ver o mundo. Então, se eu acho que o mundo deve ser pintado de laranja, ou de rosa, ou de branco, ou de preto, e alguém comunga disso, não importa se isso é uma verdade ou uma mentira, mas isso me afaga, isso me ajuda a ter alegria, e me faz pensar que eu estou certo, e produz a felicidade em mim. Não precisa ser verdade, só precisa ser bom de ouvir. Você tem visto isso por aí? Olha só, essa mentalidade relativista produz frases de efeito tais como, olha, cada um sabe o que é melhor para si. É assim ou não é? Isso é verdade, gente? Será que cada um sabe o que é melhor para si? Será que cada um tem um entendimento daquilo que realmente lhe levará à paz e à felicidade? Quem dera que fosse assim, não é? Mas na prática não é assim não. Ou você quer ver outra frase de efeito, produzida pelo relativismo? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são alternativas para chegar a Deus. Por quê? Porque as pessoas desconstruíram a verdade acerca de Deus e desconstruíram, através do engano, o verdadeiro caminho que as pode levar a Deus. E daí surge um engano que nos afaga. E eu digo nós, não estou falando aqui em relação a nós cristãos, a nossa fé, mas nós seres humanos. O quê? Não, eu posso escolher o caminho que eu queira. E é claro, eu vou chegar a Deus. Eu vou chegar, né, ao céu, vai ser maravilhoso demais. Mas também esse relativismo, essa mentalidade relativista, produz conceitos políticos, como politicamente correto. Eu só estou dando um embasamento aqui para chegar lá na mensagem, tá? Como politicamente correto. Para o politicamente correto, chamar, como por exemplo, um preguiçoso de preguiçoso é ofensivo. Então você tem que ter aí algo alternativo, você tem que chamar ele assim de menos proativo, para não ofender. É assim ou não é? Chamar aquela pessoa que está gordinha de gordinho é ofensivo. Você vai dizer assim, você está num estágio aí que você está precisando de dieta. É assim ou não é? Tudo bem, tudo bem.
Mas tem um problema muito sério com isso. E qual é o problema muito sério com isso? Se você não confronta o indivíduo com a verdade, como que ele pode mudar a sua atitude? Como que ele pode agir de forma diferente em benefício de si mesmo? Então, se você não tem mais aquela condição de confrontar as pessoas, porque você é politicamente correto, né? A mentalidade relativista, ela distorce os fatos e ela abriga o engano e a mentira de uma forma muito feliz. De uma forma muito feliz. É por isso que você vê muita gente hoje romantizando o crime e chamando bandido de vítima da sociedade. De vítima da sociedade. Olha só como essas perspectivas filosóficas distorcem a verdade acerca dos fatos. E tem coisa ainda, né? A coisa só vai piorando. Olha só, à medida em que avançamos sobre esse tema, a gente só vai piorando. Por exemplo, se a gente for falar de questões morais, se toda a verdade é relativa, a sua verdade pode não ser a minha pode não ser a de João e a de João pode não ser de Paulo. Se toda a verdade é relativa, as escolhas morais também são. Pois o que é imoral para você pode não ser para mim. É assim ou não é? Então, o aborto é errado? Para quem? Talvez seja para você, talvez não para mim. Olha como é. A promiscuidade é errada? Bem, para quem? A traição é errada? Mas para quem? Pode ser para você, mas não quer dizer que seja para mim, porque eu tenho uma verdade pessoal, eu tenho uma verdade particular, eu me apropriei de uma verdade, e você de outra. Olha como isso vai tomando uma proporção na sociedade e vai desconfigurando, descaracterizando aquilo que sempre foram princípios balizares na sociedade, que regeram a sociedade por milênios. E essa coisa está sendo toda desconstruída hoje, com esses pensamentos filosóficos aqui que estão sendo implantados, que isso não é de hoje, isso vem do tempo dos gregos, mas hoje tomou uma proporção, abraçado pela política, abraçado, né, por segmentos sociais aí. Se toda verdade é relativa, não existe uma verdade única sobre Deus. Olha como vai tomando proporção, não é verdade? Tampouco existe um só caminho que nos leva a Ele, pois qualquer segmento religioso, qualquer seita, pode nos levar a Deus. Ora, se a verdade é relativa, se a verdade não é absoluta, então por que nós vamos afirmar, não é, que existe só um caminho que nos leva a Deus, ou que existe um só Deus, ou o que quer que seja? O pensamento corrente, então, o bom mesmo é estar de bem com todas elas, não é? Então, eu amo ir à igreja evangélica, mas sinto muita energia no misticismo. Também gosto do espiritismo, e é claro, sou devoto de Santo Antônio. Tudo misturado numa panela só. É isso. Você não tem mais uma verdade absoluta para dizer que este é o caminho que Deus propõe, porque a sociedade tem ensinado às pessoas que verdade é aquilo que você acredita ser verdade, e não aquilo que os fatos comprovam. Que pensamento terrível, né? Agora, trazendo o foco para nós, para nossa religião, a coisa só piora e muito. Por quê? Porque quando nós relativizamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos distorcer a verdade única que pode levar o homem à salvação da sua alma. Muitas vezes, nós vamos impedir as pessoas de chegar ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E esta mentalidade relativista, ela está se aprofundando cada vez mais em nossas igrejas. A palavra de Deus tem sido relativizada e distorcida para abrigar aqueles que não, se sentem confrontados por ela. Mas ela existe para confrontar. É ou não é? A palavra diz de si mesma que ela é como uma espada, ela é como um martelo, ela está ali para quebrar, ela está ali para cortar, obviamente no sentido figurado, porque nós estamos falando aqui de pensamentos, de intenções. Ela está para destruir todos os, os pensamentos sofismáticos, todos os enganos que nós fomos absorvendo pela vida, e trazer a verdade absoluta e única que está em Deus. Hoje muitas igrejas, infelizmente, estão ensinando mais sobre o humanismo do que sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Está havendo muito relativismo, e o relativismo, ele traz distorções dentro da nossa fé. Eu quero chamar a atenção, trazer uma palavra para o seu cuidado aqui, ó. Como, por exemplo, hoje se distorce o conceito bíblico acerca de Deus. Tem muita gente aí que não está pregando mais sobre Deus, às vezes não de forma intencional, como Senhor, absoluto Criador de todas as coisas, e que o temor do Senhor deve estar no nosso coração, como a Bíblia nos ensina, sabe? E como é que essa coisa é desconstruída? Com aqueles discursos que a gente ouve muito por aí, porque o amor de Deus é incondicional. Então olha só, Deus é fragilizado por um amor incondicional que Ele tem pelos seres humanos, que o coloca muitas vezes como refém da chantagem, da ameaça, né? Ai, se Deus não me der isso, eu vou me embora da igreja. Se Deus não fizer isso por mim, aquilo que eu quero que Ele faça por mim. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega, sai lá e diz, pode fazer os teus 3 pedidos, e você faça. Eu quero dizer para você que Jesus é Senhor e não servo. Nós somos os seus servos. Mas esse relativismo que relativiza até a justiça e a autoridade de Deus, detrimento do seu amor. O amor de Deus não anula a sua justiça. O mesmo Deus que diz que ama a todos, diz também que o ímpio será lançado no inferno. E nós não podemos nos esquecer disso e relativizar a dureza da justiça de Deus, nos lembrando sempre que, como diz a sua palavra, Ele é o justo juiz de todas as causas. E este mundo não se torna um caos moral, né, e há essa convulsão social total, pela vontade de Deus, mas exatamente pela ausência de Deus. Pela ausência de Deus. É como aquela pergunta, né, que se atribui a Einstein, não sei se foi ele, ninguém pode saber, é o certo, mas que se fez o professor. Existe trevas? É o professor que estava ali ridicularizando um aluno porque cria em Deus. Então ele se levantou e disse, professor, existe trevas? Ele disse, pô, se Deus existe, porque existe o mal? Então, se teu Deus existe, por que existe o mal? O rapaz ficou lá acanhado com o professor, né? Então ele levantou e perguntou, as trevas existem, professor? Ele disse sim, disse não. As trevas são, em essência, a ausência da luz. Da mesma forma, o mal é a ausência de Deus. Quando você extrai Deus do ambiente, o mal se revela. Quando a luz é acendida, as trevas são dissipadas. Quando a luz de Deus acende no coração, tudo aquilo que estava em trevas, tudo aquilo que fazia com que o homem não discernisse o certo do errado, é dissipado. E dá lugar a uma verdade que pode reger a sua vida. Mas existem distorções que nós estamos vendo hoje, que a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Que isso vai levar a gente para o caminho do precipício. Tem nego aí que está querendo colocar Deus no divã. E tem gente que diz assim, eu vou botar Deus no canto da parede. E falou, meu Deus do céu, só pode ser surtado esse indivíduo. Como é que pensa um negócio desse, não é verdade? Você está falando do soberano criador de todas as coisas, não só de um mundo físico visível, mas de todo um universo invisível. Tudo que existe, através do poder da sua palavra, foi criado. Deus criou esse universo exuberante para revelar a grandeza do seu poder. Os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não é isso que diz lá no Salmo, número 19? É a verdade acerca de Deus. E as pessoas, porque elas estão distorcendo a palavra e colocando a criatura acima do Criador, nas suas distorções, e não na verdade acerca de Deus, então nós podemos achar que podemos chantagear Deus, sujeitar a Deus à nossa vontade, às nossas birras. Sabe aquela criança que diz assim, se você não me der isso, eu não faço. E o pai tem que dizer assim, vou te dar uma surra. Aí rapidinho faz, né? Vou te botar de castigo. Ah, isso é um poder de persuasão, né? Muito grande essa frase, né? Mas a gente também tem visto distorções que o relativismo tem trazido, a necessidade do conhecimento de Deus. Tem muito cristão hoje que acha que não precisa mais da teologia, do estudo da palavra, mas apenas da experiência mística. Então, a pessoa vem na igreja, aí o culto foi uma bênção, aí o que teu pastor pregou? Eu não sei o que ele pregou não, mas sabe, ele entrou no mistério e foi chamar para lá e rodopio, aquela coisa, aquela experiência mística, as pessoas, no imaginário delas, isso é um indicativo de presença, de manifestação de Deus. Mas a Bíblia me diz que Deus se revela por sua palavra. Porque todas as outras coisas podem ser produzidas pelo homem, pelo engano, mas a palavra não. Então a gente às vezes está relativizando a palavra, estamos substituindo o poder dessa palavra, ou a prioridade dessa palavra, por outras coisas. Você já viu frases por aí que diz assim, eu senti de Deus, pastor. Ele diz assim, eu senti de Deus, querendo dizer o seguinte, né? Que eu senti de Deus de fazer aquilo que Deus não diz na sua palavra que deve ser feito. Olha aí. Então, eu senti de Deus. Tem aquela história também, Deus me falou, né? Aqui tem gente que não para de ouvir Deus. Deus fala o dia todo. Deus me falou. Só que quando você vai ver, a afirmação significa dizer que Deus falou para fazer uma coisa que contradiz a própria palavra de Deus. Não foi Deus que te falou, pode ter sido até o diabo, mas não Deus te falou isso. Que Deus não se contradiz, não é? Então há distorções em relação a essas coisas. E a experiência mística não vai substituir o conhecimento da palavra. Você quer crescer na sua fé? Você quer ser um crente forte? Você precisa ler a Bíblia. Diz quem está ao teu lado, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Deus, pelo conhecimento, pela teologia, pela revelação da palavra de Deus. Aí a gente vai lendo cada dia um pouquinho da palavra de Deus, e aquilo ali é um alimento diário, que nos fortalece espiritualmente, como um alimento material nos fortalece o corpo, não é? Fortalece-nos. Então a gente precisa do alimento espiritual. E a gente despreza isso. E aí você não cresce espiritualmente. Você fica aquele crente meia boca, sempre no jardim de infância, sempre uma criança, espiritualmente falando. E Deus quer o nosso crescimento. Mas o relativismo também tem distorcido a centralidade de Cristo e substituído pela centralidade do homem, né? Olha só, esse antropocentrismo que a gente tem ouvido falar tanto por aí. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da palavra. Tudo aponta para Ele. O Antigo Testamento vai apontando para a sua manifestação. E o Novo Testamento revela. Ele é o centro de todas as coisas. Mas é interessante que hoje nós temos ouvido falar que Cristo é o Salvador, mas o homem é o de mais importante aos olhos de Deus. Olha que desconstrução da verdade, não é?
Que desconstrução da verdade. É por isso que tem gente hoje que tem, o indivíduo chega, tem que ter um tapete vermelho para o cara entrar, é sala VIP, é não sei o quê, é um bocado de baboseira, e que está produzindo uma geração cristã sem conversão, sem vida com Deus, de fé fraca. E a gente tem visto isso de uma forma assim tão contundente hoje, né? Distorcendo a justificação através do sacrifício de Cristo. Então a gente não se precisa mais de um redentor. Sabe por quê? Porque se perdeu o entendimento acerca da depravação que o pecado causou na vida do homem. Então eu preciso de quê? De autojustificação. Não, peraí, não tem condição de eu me perdoar. Não, na minha eternidade. Porque eu não sou uma pessoa má. Eu não sou ruim. Eu não quero o mal de ninguém. Eu nunca matei ninguém. Sabe? A pessoa acha que isso a pode justificar. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós somos intrinsecamente maus. Nós somos egoístas. Essa é a natureza do ser humano, depois da queda lá no Éden. Às vezes a gente se acha bom, mas na verdade nós não somos, na verdade. Como diz aquele pregador norte-americano Paul Washer, se Deus colocasse você sentado na frente de um telão, junto de sua família, não precisava ser inimigo seu não, junto de sua família, dos seus parentes, e passasse aquilo que você tem pensado e falado sobre eles em secreto, você com 1 minuto estaria pedindo a Deus para desligar aquele filme, porque você ia estar tão constrangido que você não ia suportar. Porque até a respeito de quem a gente ama, a gente muitas vezes fala mal. Essa é a nossa natureza depravada. Você entende isso? Nós temos um instinto terrível de que nós temos que ser a prioridade em tudo. A gente vai chegando ali no shopping, não é? E você vê uma vaga. Esse shopping está cheio. O que você faz? Você acelera o carro, cara, corre lá e vê uma pessoa de lá que muitas vezes tem até uma deficiência. Você quer ela saber se é deficiente? Você quer a vaga. Isso está em nós. O pecado reside no coração dos homens. É como uma árvore que dá fruto. Às vezes dá mais fruto, às vezes dá menos fruto. Mas ela está ali, precisa ser arrancada. Porque nós não poderíamos fazer nada. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas nossa maneira relativista de pensar diz assim: se o sujeito é bom, é generoso, tem um lugar guardado para ele no céu. Aonde que a Bíblia diz isso? A Bíblia é clara em dizer: ninguém se salva por obras, para que ninguém se glorie, toda a glória seja de Deus. Salvação é um favor, é uma dádiva do Senhor, que está aí para todos. E o que é que nós precisamos? Crer que Jesus Cristo fez aquilo que não podíamos fazer em nosso favor, morreu em nosso lugar. Mas às vezes a gente quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor de nossa vida. Quem é que não quer um Salvador? Me salvar e me levar para o céu, eu quero. Agora Jesus, para ser seu Salvador, precisa ser Senhor da sua vida. Você precisa entregar o controle da sua vida, a vontade dEle, que é revelada pela sua própria palavra. Nós estamos vivendo muitas distorções que estão sendo pregadas por aí afora. Distorções doutrinárias básicas como a santidade, arrependimento, comunhão, questões de família, perdão, cooperação, renúncia, missão, são tantas coisas que estão sendo relativizadas. Bem, eu não preciso, não é aquela... Você sabe, essa semana eu vi uma moça falando num podcast, né, uma jovem, mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse que meu pai me ensinou desde criança que o inferno tem uma porta que se chama o que é que tem, não é? Que se chama o que é que tem. Que aqui tem uma frase típica da relativização do pecado, não é? Aí eu estou fazendo, o que é que tem fazer isso? O que é que tem fazer aquilo? Bom, você tem que pensar o seguinte: se você quiser saber o que é que tem, você tem que abrir a Bíblia e entender qual é o resultado de suas ações em relação àquilo que você faz fora da vontade de Deus. Porque é uma consequência natural por toda a rebeldia que nós praticamos.
Eu sei que muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus e falamos de um Deus que as pessoas falam de um Deus que elas não conhecem, porque a fonte primária da revelação de Deus é a Bíblia, que ela não toca, ela não procura conhecer, mas quer falar de Deus, quer falar da vontade de Deus, de como Deus é, do que Deus quer. Por quê? Porque ela, na verdade, não quer conhecer a verdade de Deus, mas a verdade dela acerca de Deus, e não a vontade de Deus, mas aquilo que ela quer que seja a vontade de Deus para a vida dela. Então ela diz: o que é que tem fazer isso? E o que é que tem fazer aquilo? Bom, isso é um perigo, né? Muito grande. Esse engano que as pessoas têm vivido, onde o evangelho permissivo e descaracterizado, que é ensinado a essas pessoas, onde o indivíduo pode de forma mundana, viver de forma mundana, mas tem um bom lugar preparado no céu para ele. Não é? Eu vivo da minha forma, como eu quero, mas está tudo bem, tudo tranquilo, tudo à vontade. Então a gente vai relativizando o efeito do pecado e o problema que isso produz. Cara, se você quer seguir a Cristo, se você quer seguir a Deus, porque há uma verdade que ninguém pode negar: Deus te deu o poder da escolha, o livre-arbítrio. Eu acho muito interessante quando Jesus diz aos seus ouvintes, em um dos seus discursos, ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele estava dizendo: você tem uma alternativa, você tem uma escolha, você pode escolher seguir a vontade de Deus, mas você pode seguir aquilo que o seu próprio coração, o seu próprio entendimento te orienta. Mas tem uma coisa que você não pode mudar: o destino desses caminhos. O caminho onde nós somos guiados pela palavra de Deus vai nos levar à salvação. E nós estamos falando de eternidade. E vai nos levar às bênçãos de Deus. Mas o caminho de nossas escolhas, nós podemos escolher este caminho, em onde nós demandamos a vida através das nossas escolhas, e não da vontade de Deus revelada. Mas a gente não pode mudar o destino. Não tem como. Não tem como. Já existe um destino traçado para essas coisas. A grande questão é que às vezes a gente acha que a gente pode pegar uma determinada rota e chegar a um destino que a gente quer chegar por um caminho que não nos vai levar a ele. Então você pegar aqui a 324, descer aqui direto, vai te levar até Feira de Santana, não é verdade? Feira de Santana. Você pegar esse caminho aqui, vai dizer assim: eu vou chegar em São Paulo. Você pode até passar por ele, mas onde você vai chegar objetivamente é lá, em Feira de Santana. Então nós não podemos determinar o destino, não temos como, isso não está em nós. Nem eu e nem você sabemos se estaremos vivos amanhã. Essa é a realidade acerca de nós. Mas nós estamos vivendo um grande engano, como que se fôssemos capazes de determinar o nosso amanhã. Isso tudo é fruto destas filosofias, que a gente vê por aí, que são perigosas. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas, de fato, o que é a verdade? O que é a verdade? Em meio a tantas alternativas, onde eu posso, segundo essas filosofias nos ensinam, essa cosmovisão, essa visão de mundo é trazida a nós aí, que cada um pode escolher aquilo que é a verdade. Será que existe uma verdade absoluta? Bom, gente, olha, independente do que se pense, do que se creia, nós não podemos negar o fato de que, se existe um Criador, como eu creio que exista, tudo para mim nesse universo aponta para um design inteligente. Tudo para mim nesse universo, eu não estou falando nem da minha experiência pessoal,
não estou nem falando da minha experiência, e poderia respaldar minha experiência pessoal com Cristo, com a experiência de quase todos vocês que estão aqui, que passaram por experiências semelhantes e sabem o que é o poder da transformação de Cristo na nossa vida. Mas tudo aponta para um Criador. E se há um Criador, o nosso Criador, só Ele pode determinar de fato o que é a verdade acerca de nós, não é? E através da sua palavra, Ele manifesta a verdade aos homens. É o que Jesus disse a Pilatos, e Pilatos ali, ó, ele não entendeu, ele bugou a mente, cara. Quando Jesus disse, por isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu nasci com este propósito, eu vim ao mundo com este propósito, Ele sendo Deus, eu vim aqui com este propósito, de dar testemunho da verdade, porque eu sei o que é a verdade. Mas Pilatos não entendeu. E essa é a grande questão acerca de muitas pessoas, é que elas ouvem exatamente o que Pilatos ouviu, não diretamente de Cristo, mas do Evangelho de Cristo, que Jesus tem a verdade para a sua vida. Ele não disse isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Que a verdade é revolucionária, cara. É por isso que o sujeito, quando se converte, ele muda, porque ele conhece qual é a vontade de Deus para a vida dele agora. Ele conhece o que Deus tem para ele agora. Aí as pessoas olham para ele e o vê diferente. Diz assim, o que está acontecendo com você? Você está mudado, você está estranho. Você agora pensa umas coisas que você não pensava antes. Você age de uma forma que você não agia antes. Sabe, porque agora eu conheço a verdade. Sabe o que é que a pessoa, obviamente, não dessa forma, né? Mas sabe o que é que está lá na mente dela? Que é a verdade. Essa verdade que você diz conhecer agora, não é? Então, a palavra de Deus, só ela é absoluta, imutável, inerrante, porque ela é a palavra do Criador de todas as coisas, do Senhor de todas as coisas. Ele estabelece o que é a verdade. E esta palavra, que você tem aí muitas vezes no aplicativo do seu celular, no aplicativo do seu tablet, né, impressa na sua mão, esta palavra, ela fala sobre a verdade, ela é a verdade, e nos mostra o caminho para que a gente encontre essa verdade. O próprio Jesus disse o seguinte, olha, João, capítulo 17 e 17, Jesus diz na sua oração sacerdotal ao Pai. Bom, acho que ele já vai projetar aqui. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que maravilha. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E santificação para nós precisamos desconstruir aquela ideia, né? Que a gente tem uma ideia muitas vezes que aprendemos lá da infância, que santo é aquele indivíduo com cara de anjo, com a aura sobre sua cabeça, né? Que não tem nada a ver. Santificação na Bíblia é um processo em que cada um de nós estamos vivendo, de nos apartar do que é errado, à medida que vamos conhecendo que aquilo não é certo. Diz assim, pô, se Deus não se agrada disso, eu não vou fazer. Isso é santificação. Se Deus não se agrada da mentira, pois Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, e que aqueles que vivem mentindo são filhos dele, né? No sentido de seguirem a mesma desorientação que ele tem. Então, eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus. Então Jesus disse, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. Porque nela as coisas são apresentadas como verdadeiramente elas são. A palavra de Deus não chama o feio de bonito, nem o bonito de feio. Aí eu me lembro do texto de Isaías lá no começo. Ai daquele que chama o certo de errado e o errado de certo. A gente vê isso tanto, hein, gente? Mas o ai aqui é no sentido de juízo, lamentação pelo o juízo que vem sobre pessoas assim, né? O profeta fala em nome de Deus, a sua nação, e diz, ai daquele
que tem chamado certo e errado e o errado de certo. Essa inversão de valores afronta a verdade absoluta que está em Deus, né? Elas são apresentadas em conformidade aos fatos, elas estão de acordo com a realidade. Deus não chama o branco de preto, nem o preto de branco. Deus não chama o certo de errado, nem o errado de certo. Deus não chama mentira de verdade ou meia verdade. Deus tem a mentira como mentira, o errado como errado, o certo como certo, o bom como bom e o mal como mal. Não é essa relativização da parte de Deus. Isso é fruto de uma mente que não percebe a vontade de Deus para a sua vida. No Salmo de número 119, versículo de número 142, o salmista diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, ou a tua palavra, né, é a própria verdade. Alguém diz, a Bíblia contém a verdade. Não, a Bíblia é a verdade. Essa história de contém, a Bíblia contém a palavra de Deus, é outra questão absurda. A Bíblia é a palavra de Deus, não contém. Não contém, aí você vai dizer, aqui para mim é, aqui não é. Isso não existe. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que esta palavra da verdade nos ensina? Aqui tem algumas coisas que eu vou citar para você que são fundamentais. Em primeiro lugar, que somente Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se você parte da premissa, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai se apegar a ela. Você vai se nortear por ela. E ela vai te ensinar coisas como essa. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Não sei se ele já projetar ali. Mas olha só o que o apóstolo João diz. Também sabemos, e ele é inspirado pelo Espírito Santo, né? Nenhuma profecia produzida por vontade própria, diz a própria Bíblia, né? Mas inspiração do Espírito Santo. Também sabemos que o Filho de Deus já veio, ele falando acerca de Jesus, né? Jesus já tinha morrido, ressuscitado. O Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa relativização de se você precisa de Jesus, se você precisa dele como Senhor e Salvador de sua vida, Jesus dizendo de si mesmo, lá no Evangelho agora de João, 14,6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, disse Jesus, vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, ninguém pode chegar, não existe caminhos alternativos. Isso é outra falácia, né? Ele diz, ninguém pode chegar a Deus se não for através de mim. Não importa o que as pessoas creiam. Se Deus é o detentor da verdade, elas vão continuar crendo na mentira como uma verdade própria. Mas isso não as levará para o destino que elas esperam. Lhes levará a um caminho de perdição. E por amor da sua alma, que esta palavra existe, para que você não se perca, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus, né, para que todo aquele que nele crê, ou crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi em favor de nós. A Bíblia diz que a verdade divina é libertadora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus diz aqui, ó, João 8, 31 e 32. O 31 ele diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Quem não quer conta com a palavra de Deus, não pode dizer eu sigo a Jesus. Não é verdade? E conhecereis a verdade vos libertará.
Jesus estava dizendo: o homem vive conduzido, influenciado e às vezes completamente determinado pelos enganos que o mundo produz. Nós precisamos compreender isso. A palavra de Deus nos diz que nós somos gerados pela própria palavra como uma semente em nós. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele quem? Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que a primícia das suas criaturas. Isso é maravilhoso, hein? A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito da verdade. Em João 16,13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, disse Jesus, o Espírito Santo, né? Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não guia ninguém por engano. Ele só guia a pessoa segundo a palavra e a vontade de Deus. A palavra também, ela nos diz, né, que ela é esta verdade de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo de número 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde um princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A gente podia falar de tantas vertentes, né, dessa relativização que constrói caminhos alternativos à palavra de Deus. A gente podia falar hoje, né, sobre tantas coisas. Eu não vou entrar nesses aspectos todos, é claro. Mas a gente podia falar nas teorias, né, como teoria da evolução, não é verdade? Como os Big Bangs aí do mundo, Big Bang do mundo. Nós poderíamos falar desse conceito trans, não é verdade? Que a pessoa não é o que é, mas o que sente ser. Imagina, que coisa, hein? Eu quero saber quando alguém se sentir governador da Bahia. Vai chegar lá e dizer: pronto, eu sou governador hoje. Mas você não foi eleito, mas eu me sinto eleito. Obviamente eu estou aqui, né? Mas apenas para dizer o perigo dessas coisas. E eu quero concluir falando com você só uma coisa. Como fugir dessa cosmovisão relativista? Claro que a resposta está na Bíblia. Romanos, e eu quero que você preste atenção nesse texto, que é tão conhecido da igreja. Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não sede o quê? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus em nós desconstrua a comunhão que temos com a forma de pensar do mundo e ver as coisas unicamente pela lente ou pelas lentes da palavra do Senhor. Você precisa compreender que existem conceitos na sua mente que são sofismas plantados aí. E o que é um sofisma, pastor? É muito simples. É algo que tem uma aparência de verdade, mas não é. Que tem uma aparência de coisa boa, mas não é. Essas coisas se tornam poderes, potestades em sua mente, aprisionam o seu raciocínio, aprisionam o seu entendimento. Então você precisa pedir a Deus que te esclareça aquilo que é a verdade. E Ele diz: não tomem a forma deste mundo, não se conformem com este mundo, ou seja, não chame de bom o que este mundo chama de bom, porque é uma distorção da verdade aí fora. Não chame de belo o que este mundo chama de belo, porque é uma distorção da verdade aí fora. Creia que o belo e que o bom, ele pode ser, com certeza, discernido. Mas quando você usa a lente da palavra de Deus,
que tem muita gente chamando feio de belo e muita gente chamando mal de bom. E para essas pessoas isso se tornou uma verdade. E desconstruir essa verdade do ponto de vista humano é impossível, porque isso se tornou poderes em suas mentes. Uma pessoa que tem uma mente sequestrada por um ponto de vista ideológico, filosófico, o que quer que seja, isso se torna um poder tão grande em sua mente, que você pode dizer o que for, essa pessoa não muda. Só Deus pode mudá-la. Só Deus pode destruir isso na mente de uma pessoa. Quando essas coisas tomam poder aí. Mas nós precisamos aprender de Deus e olhar tudo pela perspectiva da palavra de Deus. Alguém me disse que fazer isso é bom. Mas é bom segundo quem? Vamos ver se Deus está de acordo com isso. Alguém me disse que isso é apenas desfrutar da vida. Que isso é apenas viver a vida e ser feliz. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser caminhos bons, mas no fim são caminhos de morte. Não é isso que a Bíblia diz? Aí o homem se impressiona com essas coisas, né? Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Então nós temos que ter a avaliação por este prisma da palavra do Senhor. Nós que somos cristãos, precisamos aprender a avaliar as coisas e não nos deixar iludir. Não vamos entrar nessa de que se o discurso é agradável, ele é bom. Nem tudo que é agradável ao nosso corpo ou à nossa alma é bom para nós. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom para mim. O que é bom para mim é aquilo que Deus revela como bom para a minha vida. Então muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, porque Deus diz que o seu pensamento e o seu entendimento, assim como os céus são mais elevados que a terra, assim são os seus pensamentos em relação aos nossos pensamentos. E às vezes nós pedimos coisas a Deus, que Deus não cumpre em nossas vidas, que Deus não nos concede, porque Deus sabe que não será bom para nós. Talvez você avalie que você chegar ali, jogar na Mega Sena e ganhar aquele dinheirão todo, que às vezes fica acumulado lá, vai ser uma maravilha para a sua vida. O dinheiro não é mal em si mesmo, é uma bênção. Mas às vezes ele destrói a vida de uma pessoa. É assim ou não é? Pode ser a sua. Nossos adolescentes, nossos jovens, quanta influência dessa visão de mundo tem chegado a eles. E eles têm um mundo na palma da mão, o que nós não tivemos quando éramos da idade deles, né? Através de um aparelhinho desse aqui, ó. E toda a informação está aqui disposta. Agora, ter filtro para saber o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado, eles não têm. Não têm. Estão suscetíveis às influências. Então eu vejo às vezes adolescentes que são fã de certos cantores. Uma maravilha. É verdade, uma maravilha. E quando você vai ver a vida, e às vezes eu não vou nem entrar na particularidade, mas quando você vai ver a própria letra das músicas que ouvem, quanta influência está tendo ali. Eu vou dizer, pensa numa coisa que te influencia sem você sentir, é música. Às vezes você está até meio deprê, mas bota aquela música animada, né? Parece que você muda. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Por que você acha que existem muitas canções, né, que trazem mensagem subliminar? A mensagem subliminar contida ali tem o poder de penetrar a nossa mente. Tem um poder de penetrar em nossas vidas. Quanto você já ouviu falar dessas mensagens subliminares? Sabe quando tinha aqueles LPs invertidos, que tinham adorações ao diabo, palavras de louvor ao diabo?
Eu não sei se João, foi você, João, que uma vez colocou, né, e viu, né? Meu irmão, aí ó. João, quando a gente era adolescente, João fez a experiência lá e colocou o LP invertido. Estava lá. Eu não precisa nem dizer quem foi o músico, para você não ficar espantado. Mas quanta adoração ao diabo tinha ali. Quantas frases de louvor ao diabo. E você ouve a música e diz, que maravilha. Que maravilha. Quando os Beatles consagravam suas canções ao diabo, colocando nas mãos, né, de uma imagem de Lúcifer, para que vendesse seus álbuns. Muitas vezes você ouviu e dizia, ai meu Deus, mas você abriu um portal na sua vida de influência, quando muitas vezes nesses carnavais, eu vi uma adepta do candomblé, até Carol, minha filha, que me mostrou, uma adepta do candomblé, dizendo a outra, está chegando o carnaval, não vamos para a rua, é? Vamos, mas você sabe, se prepare. Prepare, por quê? Porque os portais vão estar abertos, né? E a gente tem que ter cuidado. E aí você vai para a rua, e você não sabe que existem portais espirituais que estão ali, afetando, tocando, destruindo você. Você não entende isso, né? E às vezes você coloca uma música lá que você não sabe a origem, para levantar poeira dentro da sua casa. Aquele anjo que caiu do céu. Essa eu gostei, está repreendido. Na minha não. É isso aí. Mas é uma influência, porque tudo é relativizado. É que tem. Aí eu tenho que comungar aqui com o pai daquela moça, né, que dizia para ela, tem uma porta no inferno chamada que é que tem. O que é que tem? Não tem nada não. Não tem nada não. Você está brincando com as coisas espirituais que você não conhece, cara. Porque você não conhece. As influências que essas coisas malignas produzem na vida das pessoas. A Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você precisa fazer uma opção na sua vida. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que você preste atenção nisso, que você aprenda que esta palavra, a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.